Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você. E nessa aula nós iremos falar sobre cultura e movimento hip hop. Você sabe o que é hip hop? Você já dançou hip hop? Tem alguém no seu círculo de amizades que dance, que esteja envolvido com a cultura hip hop? O que você pensa a respeito? Será que eles têm um estilo próprio de se vestir, um jeito próprio de falar, uma linguagem específica? O que é o hip hop? Me acompanhem que a aula de hoje é muito legal. Conhecer a origem da cultura hip hop, com ênfase nas práticas e características do rap, é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, especificamente nós vamos falar de rap e olha que legal, eu tenho quase 99,9% de certeza que você não tinha ideia de que o rap está ligado ao hip hop. Pense um pouco, você gosta ou já ouviu músicas de rap? Você já parou para pensar nas letras do rap? Você já ouviu rap? As letras do rap, elas têm fundamento, são denúncias sociais, denúncias da situação deste determinado grupo específico. O hip hop, ele surge nos guetos lá dos Estados Unidos, na região do Brooklyn. O rap também surge nessas regiões. E aqui no Brasil, aonde se insere o rap? Não seria diferente. O rap se insere também no meio desses grupos menos favorecidos, como uma forma de manifestação, protesto, denúncia da sua condição, um grito de ei, olhe para mim, nós estamos aqui. Então o rap, ele muitas vezes é marginalizado, deixado de lado, visto com maus olhos por outros grupos de pessoas. Mas o rap é uma denúncia poética em forma de música, de pessoas que chamam a atenção para um cuidado mais especial com essas classes menos favorecidas. O hip hop, então, é um gênero musical com uma subcultura própria, iniciado durante a década de 1970 nas comunidades latinas e afro-americanas da cidade de Nova York. New York, New York. Então, Nova York, o centro de grandes acontecimentos, lá também surge o hip hop. Lembra que eu falei de uma linguagem própria? Olha a escrita do hip hop, como ela se dá. Aqui nós temos uma ideia da escrita do hip hop. O hip hop, ele tem 4 pilares essenciais: o rap, o jing, o breakdance e o grafite. Talvez entre esses pilares, o mais conhecido por vocês seja o rap, o breakdance e o grafite. O mais comum de vermos seria o grafite, essas pinturas, esses desenhos feitos nas paredes nos grandes centros urbanos. O grafite, ele vai exercer a mesma função, é uma denúncia, é uma chamada de atenção para um olhar diferenciado para as classes menos favorecidas. Então, na aula de hoje nós então estudaremos sobre as expressões musicais da cultura hip hop e então vamos conhecê-la. Em 11 de agosto de 1973, em uma festa no número 1520 da Sedgwick Avenue, no Bronx, Nova York, deu início a uma nova corrente musical e cultural, o hip hop. O hip hop surgiu sem a pretensão de existir. Isso é que é legal, é aí que as coisas dão certo. Quando você menos procura, você acha algo que inova e que causa um boom, um impacto sobre a sociedade, fazendo com que as pessoas ressignifiquem toda a sua maneira de viver. Seus participantes não imaginavam o que estava para acontecer ali. Que legal isso, né? Na festa, o DJ Kool Herc criou um som que quebrava o trecho da música e rompia o ritmo ao girar 2 discos idênticos na mesa de mixagem. Consegue fazer a ideia? Consegue criar a ideia?
quebrava o trecho da música e rompia o ritmo ao girar 2 discos idênticos na mesa de mixagem. Olha que legal! O que ele conseguia era prolongar a parte instrumental das canções ao mesmo tempo em que introduzia sonoridades arranhadas. E enquanto eu faço essa leitura, me vem à cabeça o som proveniente desta cultura musical que é o rap hop. Naturalmente, a gente vai fazendo essas ligações, lembrando, nosso cérebro é maravilhoso, nossa memória agora me fugiu a ideia, nossa capacidade de se lembrar, né, de recordar algo que nós já estamos acostumados ou que vivemos no passado. Como se fosse pouco, não bastasse isso, a revolução musical ficou completa quando um amigo do Herc, Kukla Rock, pegou um microfone e começou a improvisar rimas. Não bastando a mixagem, um cara foi lá e começou a improvisar rimas em cima disso. Que legal, não é? Bom, a partir das informações que nós trouxemos aqui, quais são então os pilares essenciais do hip hop? Pense, anote e eu já volto.
E aí, galera, quais são os pilares essenciais do hip hop? Como sugestão de resposta, o hip hop possui 4 pilares essenciais: o rap, o ding, o breakdance e o grafite. Você tem familiaridade com alguns desses pilares? Rap, grafite, ding, breakdance? Bom, a expressão rap vem da língua inglesa Rhythm and Poetry, traduzindo ritmo e poesia. Este estilo é assim denominado porque mescla um ritmo intenso com rimas poéticas. Então, rap significa Rhythm and Poetry, seria a abreviação destas palavras. Olha, Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. Olha que bonito, gente. Rap, tão marginalizado muitas vezes, mas significa ritmo e poesia, corroborando aquilo que eu disse para vocês no início da aula. Olha, denominado uma mescla de ritmo intenso com rimas poéticas. E existem batalhas de rap, né? Grupos que se encontram para duelar em rimas. Existem filmes relacionados também a esse tipo de prática e as pessoas duelam seriamente, disputando até prêmios em alguns lugares do mundo. Isso é muito interessante, lembrando que o rap, este Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, está relacionado a uma forma de manifestação, de crítica social, de chamar a atenção, uma forma de chamar a atenção das classes menos favorecidas dos guetos. Com o passar dos tempos, as festas conhecidas como bailes, que tocavam o rap e hip hop, foram aprimoradas, contavam não só com a presença de um DJ. Olha, as festas foram sendo aprimoradas e daí você não vai ter só a presença de um DJ. Também contavam com a intervenção de um MC ou mestre de cerimônias. Você tinha conhecimento desta nomenclatura? A abreviação de MC é mestre de cerimônias, o qual incitava as pessoas com palavras de ordem rimadas, traduzindo geralmente questões de ordem social. Olha só que interessante. Os passos incluem giros, deslocamento no chão, movimentos laterais de ombros e de troncos relacionado à dança, ou seja, os passos dessas danças, no caso do hip hop aqui, está relacionado aos deslocamentos do chão. Aqui vocês têm um movimento de hip hop. Mas e o rap? Como se dança rap? Bom, imediatamente este ritmo com relação ao rap, que versava sobre os obstáculos enfrentados pelas pessoas pobres dos guetos, corroborando o que eu acabei de falar para vocês no início da aula, das grandes metrópoles, contagiou a população sofrida dos subúrbios norte-americanos. Então, este tipo de produzir música e ao mesmo tempo denunciando os obstáculos enfrentados por essas pessoas, chamou a atenção deste grupo menos favorecido e cada vez mais foi crescendo, foi virando um boom esta prática musical. As músicas de rap, no caso do hip hop, são repletas de gírias dos grupos juvenis formados nestes bairros pobres. Lembra que eu perguntei a vocês no início da aula se havia uma linguagem específica para o hip hop? Existem as gírias e no caso, elas unem-se às danças urbanas de rua e passam a constituir rapidamente o cenário do hip hop norte-americano. Então, dança, música e uma linguagem, aos poucos vai se estabelecendo, dando corpo a esta cultura que surge lá na segunda metade do século XX. Mas o hip hop não parou por aí. O hip hop não cabe em si. O que isso quer dizer? Que das trilhas de novela ao top 10 das rádios, das paradas de videoclipe, as campainhas de celular, das principais premiações musicais a anúncios de marcas de cerveja ou de tênis, ele cresce dia após dia. O hip hop desde então nunca
declinou, sempre em ascendência. Se você for entrar no YouTube, for entrar nos streaming de música, você vai ver que existem muitos setlists de hip hop, uma galera gigantesca debruçada nesta prática de produzir música hip hop, rap. E olha, eu vou falar a verdade. Quem tem a sorte de entrar nesse universo e se destacar, ganha muita grana, porque é um universo em que a galera, principalmente adolescente, agarra apaixonadíssima por esse estilo de música, dança, esse estilo também, esse que também é um estilo, esse que também tem um estilo de se vestir. Nomes como Snoop Dogg, Eminem, o Eminem inclusive tem um filme, 8 Miles em inglês, que fala dessa ideia de disputa de rimas, o Jay-Z, 50 Cent e os brasileiros Sabotage, Marcelo D2, Rapping Hood, entre outros, ganham cada vez mais espaço e fama no mundo da música. Você conhece alguns desses nomes que eu acabei de citar aqui? Que tal após a nossa aula você procurar ouvir alguns sons deles e ver se você se identifica com a música destes artistas que eu os apresento aqui. Agora eu vou sugerir uma nova atividade. O hip hop é um movimento que tem muitas vezes como tema os problemas que a sociedade passa, principalmente a população mais pobre. Pensando nisso, crie um pequeno poema rimado sobre algum tema social que você acha urgente. Fome, desmatamento, bullying, racismo, entre outros variados temas que possam te interessar. Enquanto você cria, eu também vou pensar aqui em algo que eu posso criar. Pense e eu já volto.
E aí, galera, criou a sua rima? Eu estava aqui pensando enquanto o tempo corria para você pensar na sua rima. As pessoas que têm deficiência auditiva, como seria para elas experimentar essa ideia de rap? Essa ideia de pensar o rap, visto que também trabalhamos batida, a pulsação no rap. Eu fiquei curioso para ver como seria a criação musical, uma criação de uma rima poética, pensando essa galera que tem aí uma deficiência auditiva, mas que eu sei que consegue perceber a pulsação. Como vocês trabalham o ritmo? Como que o ritmo está dentro de vocês? Que tal você agora pensar em uma forma de nos mostrar como vocês percebem a rima e a poesia no rap, no hip hop? Bom, nessa aula nós conhecemos e analisamos a origem da cultura hip hop com ênfase nas práticas e características do rap. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e até breve!